Aleluia, Jesus. Salve o povo de Deus na paz do Senhor, amém? Quero dizer que Deus já se faz presente aqui neste lugar. Quero dizer que nessa noite, há milagre, há cura, há libertação nessa noite. E conserto também, porque aonde Deus se faz presente tem milagre. Aonde Deus se faz presente tem cura. Aonde Deus se faz presente tem libertação. Aonde Deus se faz presente, cadeia tem que cair por terra, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja exaltado. Amém, igreja? Eu quero que a igreja se sente só um minutinho. Aleluia, Jesus. Eu preciso falar do que Deus faz, para Ele continuar fazendo muito mais. Tudo aquilo que Deus faz para nós, irmão, nada pode ficar oculto. Amém, igreja? O servo de Deus, ele tem que falar as maravilhas do Senhor, porque o que Deus faz, nada pode ficar escondido, para que o outro lá de fora creia que o Senhor é Deus na tua vida, amém? Irmãos, eu não canso de falar, e vou continuar falando. O inimigo, ele nunca perde de fazer as graças dele na vida do crente. Quando o crente tem chamado, o Satanás ele não deixa o crente sossegado, não. Ele atenta para um lado, atenta para o outro, ele fica rodeando, ele não quer nem saber se é de dia, se é de noite, se é de madrugada, se é de manhã. Ele quer saber que você esteja ali atento, porque ele não está de brincadeira. Semana passada, foi sábado, eu estava lá em casa, e meu esposo, ele saiu para receber o pagamento dele. Aí eu peguei e falei assim, amor, você não demora não. Ele falou, não, tá bom, não vou demorar não. Eu tenho que falar isso aqui, irmão, porque isso aqui é forte. E aí, irmão, esse homem saiu, era por volta, acho que não sei se era 11 horas, meio-dia, não sei. Sei que era tarde ele saiu, sei que deu 2 horas, 3 horas, esse homem não apareceu. Eu falei, meu Deus do céu, será que foi que aconteceu? E eu descansei, né? Eu falei, de uma hora ou outra ele vai voltar. E notícia ruim não demora muito tempo, né? Ela chega igual foguete. Você nem tá esperando, ela chega de uma vez. E aí, eu até contei para a pastora o que aconteceu. Aí passou, acho que umas 4 horas, 3 horas, ele manda um vídeo lá para mim. Aí ele fala assim, ó, amor, procura alguma coisa para você almoçar aí, compra alguma coisa, porque eu não vou chegar em casa. Hoje eu vou beber. Para quem não sabe, quem não me conhece, sabe que eu passo uma luta com meu esposo, que ele não é evangélico ainda, mas eu creio que logo, logo esse homem vai estar aqui na casa do Senhor. E ele falou assim, eu estou aqui na casa dos paraenses bebendo, mandou um vídeo. Aí eu falei, meu Deus do céu, Satanás é sujo mesmo. Ele sabe que eu não gosto dessas coisas, mas o bicho atenta. E aí eu não falei nada, né? Eu falei, não, se você está preferindo ficar aí, se tiver bom para você, para mim tanto faz. E aí esse homem, mano, ficou lá bebendo, bebendo. Aí quando foi por volta de umas 7 horas, esse homem chega lá em casa amarelo. Aí eu falei, que foi que aconteceu? Ele falou assim, essas suas pragas aí tá chegando em mim, porque eu tava lá bebendo, quase teve morte. Um lá foi em cima, com o outro em cima de uma faca lá, quase matou, mas graças a Deus não teve morte. É como a minha mãe fala, tava num lugar péssimo, queria coisas boas, né? Tava querendo que algo acontecesse. Aí ele chegou para brigar lá em casa, né? E com muita calmaria, irmã, Deus está me tratando de uma tal forma. É igual eu já falei aqui na igreja. Das outras vezes, eu resolvi, isso tudo era na força do braço, eu resolvi rapidinho. Mas Deus está assim, ó. Ai, que tá, só Jesus sabe. Eu tenho que resistir. E aí ele veio para querer brigar. Eu falei, não, eu não quero briga, eu não quero conversa. Vai beber lá onde você estava. Continua. Eu vou beber mesmo. Eu falei, meu Deus do céu, não é possível. Mas então pegou a moto e saiu, foi para outra casa beber. E eu fiquei na minha, colocando as mãos de Deus. Quando passa pouco tempo, eu cheguei aqui, vim para a igreja com a irmã Evilane. Quando eu volto em casa, ele chega junto comigo. Aí ele falou para mim, esse homem que você está servindo aí, ele é forte mesmo. Porque eu fui beber, não tinha ninguém em casa, eu voltei para trás.
E ele falou assim, você tinha que ser uma pastora mesmo, porque tudo que você fala tá acontecendo, é melhor você ficar calado, não fala nada pra mim. Eu falei assim, eu não falei nada, eu só coloquei nas mãos de Deus. Aí ele tem mania de me falar de negócio, eu falei, negona, mas tudo que você fala acontece. Eu falei, uai, acontece é porque Deus sabe, não é eu. E hoje eu estava vindo para a igreja e ele falou para mim, reza por mim, reza pelos seus filhos, que logo, logo isso vai acabar. Olha pra você ver, se não é Deus no negócio. Eita, irmã, a vida do crente não é fácil, não. Mas o Deus que nós servimos, irmã, ele é bom. O crente, nós somos soldados do Senhor. As lutas, ela vem para o crente mesmo. E Deus, ele não dá estratégia para nós guerrear. Não é para nós ficar de braço cruzado, não. O inimigo, ele está aí fora, irmão. Ele está cheio de estratégia. Ele não está brincando. Então, o inimigo, ele está aí para destruir qualquer um, principalmente crente. Crente que não está atento a ouvir a voz do Senhor. Crente que está aí, a Deus dará. O inimigo está aí destruindo. Amém? Glória a Deus. Eu quero pedir à igreja que se coloque de pé. Vamos ler a palavra do Senhor. Eu quero dizer que nessa semana, Deus me deu essa palavra e essa palavra caiu como uma luva nas minhas mãos. Eu falei, é o Senhor mesmo. Glória a Deus, aleluia. Se conta lá em 2 Samuel 21. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Versículo 9. Aleluia, Jesus. Quem achou vai dando glória, amém? Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus abençoe. Eu vou ler aqui. E entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente, foram mortos no dia da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da seiva até que sobre eles caiu água do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem dele de dia, e nem os animais do campo de noite. Foi dito a Davi o que fizeram Rispa, filha de Aiá, a concubina de Saul. Então foi Davi, tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatã, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da praça de Bet-Seiá, onde os filisteus tinham pendurado no dia em que feriram Saul em Gibeá. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatã, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatã, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai, fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disto, Deus se tornou favorável para com a terra. Só até aí, amém? Aleluia, todos podem se assentar, dando glória a Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, algum dia eu estava lendo aqui essa palavra e essa semana Deus me confiou essa palavra para me estar trazendo para a igreja. E essa palavra aqui fala de uma mulher chamada Rispa. Quem já ouviu falar aqui de Rispa? Quem já ouviu falar aqui de Rispa? Meu Deus, poucas pessoas, Jesus amado. Esse dia, quando eu trouxe aquela ministração sobre o pecado de Acã, eu fui conversar com uma irmã, ela é até missionária, ela disse que nunca ouviu falar dessa história. Irmão, eu tenho pouco tempo de estudo de Bíblia, eu fiquei com vergonha. Eu pensei, eu falei, nossa, então eu não sei nada da Bíblia. A irmã falou, nossa, eu nunca ouvi falar.
Eu falei, Jesus amado, irmão, nós que somos cristãos, nós temos que estudar mais a palavra do Senhor, porque o mundo afora aí, uma hora nós passa vergonha. Eu fiquei constrangida pela irmã dela falar que nunca ouviu falar dessa história. E a pessoa missionária leva a palavra do Senhor e não sabe dessa história. Eu fiquei com vergonha por ela, amém? Mas vamos ler a palavra do Senhor, igreja. Então aqui estão poucas pessoas que sabem da história de Rispa, porque o pastor levantou aqui a mão. Então quem não conhece a história de Rispa, vai conhecer Rispa hoje. E nessa igreja aqui tem Rispa. Se não tiver Rispa, vai ter a partir de hoje, amém? Porque eu me coloquei no lugar dessa mulher como Rispa. Eu declaro nessa noite que aqui na casa do Senhor tem Rispa. Hoje, nessa noite, tem uma lição aqui que nós vamos aprender com Rispa, amém? Irmão, a palavra do Senhor fala aqui no começo do versículo 21 que houve uma fome em Israel. Né? Para quem conhece a Bíblia sabe que houve uma fome ali no reinado de Davi, né? E eu gosto muito de história. Muitas das vezes o homem vai me ver trazendo a palavra de história, porque eu amo história, sou apaixonada, sou fascinada. Eu fico horas e horas lendo história aqui da Bíblia. Um dia eu fui inventar assim de ler a história lá do... Ai, eu até escapei aqui do palácio lá, eu até sonhei andando no palácio. Falei, Jesus, viajei na maionese lá na história. Então a palavra do Senhor aqui vai nos dizer, né, que no reinado de Davi houve fome na terra de Israel. Então ali a palavra do Senhor fala aqui que Davi, ele foi consultar o Senhor, porque estava tendo fome 3 anos consecutivos, teve fome ali em Israel. Agora você imagina 3 anos consecutivos. Imagina os pastos, imagina ali os animais. A gente assim que tem planta, passa um dia assim sem molhar para você ver o tanto que fica feia. E aí você dá para imaginar esse cenário aqui. Aquelas pessoas de classe média, de classe baixa, imagina aquele povo ali passando fome, não tinha também chuva. Agora você imagina um cenário daquela situação. E Davi, ele se pôs a orar para saber por que estava tendo fome. E Davi, ele teve aqui a resposta do Senhor. Eu quero dizer para você que quando nós oramos, nós temos resposta do Senhor. Eu quero perguntar para você, você tem consultado o Senhor? Você aí que está de plano de formar uma família, você tem orado, você tem colocado na presença do Senhor? Verdadeiramente, se você quer constituir uma família, é isso que você quer? Você tem orado, você tem buscado ao Senhor? Você que tem um sonho de ter seu próprio negócio, ter o seu carro, a sua casa, tudo isso, se você não colocar na presença do Senhor, você tem consequência lá na frente. Você vê muitos testemunhos de pessoas que falam que foi lá, comprou um carro, comprou uma casa e deu dor de cabeça. Por quê? Porque não consultou o Senhor. Eu quero dizer, irmão, que você tem dono. E esse dono é o Senhor Jesus Cristo. Então, o filho, quando ele vai fazer algo, aquele filho que é obediente, ele sempre vai pedir o que? Conselho ao pai. Pai, o que você acha? Eu posso fazer isso? Eu posso fazer aquilo, para ver o que o pai vai fazer. Assim somos nós com o Senhor. Nós temos que orar, nós temos que consultar o Senhor para ver se é da vontade do Senhor. Até aquela porta de emprego que você tanto quer, que você pode até pensar que vai ser bom, é bom você consultar o Senhor, para depois lá na frente você não ficar passando luta, né? Então aqui o rei Davi buscou ao Senhor e Deus, ele deu a resposta para ele, que era por causa da morte dos gibeonitas que estava tendo aquela fome. Eu quero dizer para você que Saul, esses gibeonitas aqui, naquela época de Josué, esse povo aqui foi aquele povo que se apresentou a Josué, que veio de saco de pano, quem conhece a Bíblia aqui, que veio de sapato velho, se apresentou ali a Josué para entrar ali naquela terra. E Josué permitiu aquele povo ficar ali, de ver um acordo com ele, que não matasse ele. E na época do reinado de Saul, Saul com seus filhos matou muito daquele povo.
Então, a justiça do Senhor veio sobre aquele povo. Eu quero dizer para você nessa noite, irmão, que tudo que a gente faz, a gente sofre as consequências. E eu quero dizer que todo pecado, ele tem que ser tratado. Para Deus dar vitória, Deus tem que tratar conosco daquilo que nós fazemos. Tem pessoas que acham que nesse mundo é uma terra sem ninguém, mas não é, porque o Senhor é dono dessa terra, o Senhor é dono do povo, é Ele que comanda, é Ele que é o rei, é Ele que dá ordem, é Ele que dá o final de tudo, irmão. É o Senhor Jesus Cristo. Não adianta. Às vezes nós queremos tocar naquele irmão, eu quero dizer que aquele irmão, ele tem dono, é o Senhor Jesus Cristo. Se ele fez algo errado, ele vai sofrer as consequências com o Senhor. É o Senhor que vai tratar com ele, não somos nós. Amém? Quem está entendendo nessa noite aqui a palavra do Senhor Jesus Cristo? E o que eu quero dizer aqui sobre Rispa? Rispa não tem nada a ver com essa história, mas o que tem a ver com Rispa é os filhos dela, porque os filhos de Rispa era o filho de a Rispa era concubina de Saul. Então Rispa, ela tinha 2 filhos com Saul. Então a filha de Saul, que é a mais nova, tinha 5 filhos. Então os gibeonitas aqui pediram o quê? Sacrifício. Eles pediram sacrifício aqui, o Davi. Davi foi ao encontro desses gibeonitas, perguntaram para eles o que eles queriam ali, e os gibeonitas falaram para Davi que eles queriam 7 homens da casa de Saul. E ainda queria que levasse esse homem para ser enforcado aonde? Lá na cidade de Saul. Irmão, eu fico maravilhada quando eu leio assim a palavra do Senhor Jesus Cristo. O nosso Deus, ele é Deus de justiça, irmão. Às vezes aqui acharam que não ia acontecer nada, mas Jesus Cristo, ele vingou ali a morte daquele povo, ele vingou ali a morte daquele povo que foi morto por aquela família lá da casa de Saul. Não ficou barato, não. Então aqui os gibeonitas cobraram aqui o quê? Sacrifício de pessoas. E a palavra do Senhor aqui vai dizer lá no versículo 5, diz assim, ó: responderam o rei: quanto ao homem que nos destruiu, procurou que fossemos assolados, sem que pudéssemos substituir limite algum de Israel. E de seus filhos nos dê 7 homens, para que enforquemos, e ao Senhor em Gibeá de Saul, e o eleito do Senhor, disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou Mefibosete, filho de Jonatã, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre eles houve entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Eu quero te dizer que nessa noite, irmã, nós temos que tomar muito cuidado com a aliança que nós fizemos. Aqui o rei Davi, ele deixou de lado aqui o filho de Jonatã, né? Deixou ali porque eles tinham uma aliança que não podia colocar a mão na vida de Mefibosete, né? Que era o filho de Jonatã, eles tinham um acordo. E esse filho aqui de Rispa, né, que se chama Mefibosete. Peraí, igreja. Aqui, os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais o enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram 7 juntamente e foram mortos no dia da ceifa, nos primeiros dias, nos princípios da ceifa. Então os filhos de Rispa tomou um pano de saco e estendeu para si sobre uma penha desde o princípio da ceifa até sobre ele caiu água do céu e não deixou que as aves do céu se aproximassem dele de dia nem de noite com os animais do campo. Foi dito a Davi o que fizeram Rispa, filho de Aiá e concubina de Saul. Então esse Mefibosete que foi morto, o filho de Merabe, não é o Mefibosete de Jonatã. Tinha 2 Mefibosete. Um era filho de Jonatã e o outro era filho da concubina com Saul. Então foram 2 filhos da concubina que foi morto e 3 filhos de Moabe. Aliás, 5 filhos de Moabes que foram ali enforcados. Então, o que entra aqui em cena? Rispa, uma mãe. Agora você vê a situação, amado, de uma mãe de ver ali seus 2 corpos
dos seus filhos ali pendurados, mortos. E naquela época aqui, irmão, pessoas que eram mortas naqueles tempos, era de vergonha naquela que tinha vida de pessoas que eram mortas, que era ali naqueles dias, que era pendurado, que era vidas ali naqueles dias, que podemos se dizer, pessoas que podiam ser envergonhadas naquela época, pessoas que eram mortas daquele jeito. Então era uma vergonha quem tinha seus corpos ali. Quem morria naquela época era enterrado imediatamente. Então a palavra do Senhor aqui vai dizer que esses homens ficaram, irmão, 5 meses ali. Agora você imagina o sofrimento da mãe de ver ali a luta que essa mulher ali, ela teve de ver ali os seus filhos. A Bíblia vai dizer que aquela mulher passava noite e dia. Agora você vê o sofrimento, a dor que aquela mulher ali passou. Aquela mulher chamada Rispa, de ver ali os seus filhos, além de estar ali com aquele pano enxotando aquelas aves de dia, para que não viesse aproximar ali daqueles povos, ainda tinha mais povos ali com os seus filhos. Você já percebeu, já sentiu a dor com a mãe? Irmão, isso aqui é amor. Irmão, essa mulher aqui rasgou o céu. A situação dessa mulher aqui chegou ao rei Davi, por ver a situação daqueles corpos, que não era mais vida, eram os corpos que estavam como é que fala, pastora? Esse nome aí enrolado aí mesmo. Imagino de ver ali aquelas aves se aproximando, de ver. Tá aqui, eu até escrevi aqui, porque essa palavra chama podrefação. Agora você imagina, dia e noite, a mãe não poder ir para casa, de viver naquela situação, de ver seus filhos. Eu quero dizer para você que a dignidade, ela vale muito mais do que a vida. Você que é mãe, você tem que lutar pelos seus filhos. Você que é mãe, você tem que lutar pelo seu casamento. Você tem que lutar pela sua família. Você tem que lutar pela dignidade do seu ministério. Você tem que lutar pela dignidade da sua igreja. Você tem que lutar pela dignidade dos seus igrejas. Satanás, ele está aí, ele não está de brincadeira, não. Eu creio que aquela mulher, ela não desistiu. Ela não desistiu de ver os seus filhos, aqueles mortos naquela situação. E nessa noite, Deus está te dando autoridade para você não desistir da sua causa. Deus te dá autoridade. Deus te dá autoridade nessa noite, igreja, para você não desistir. É no nome do Senhor Jesus Cristo, é pela fé. Manda essas rapinas embora da tua casa. Manda essas rapinas sair do seu casamento. Chota esse Satanás que está querendo invadir a tua casa, igreja. Não desiste, porque o Senhor Deus, Ele é conosco. Assim como Deus foi aqui na vida de Rispa. Rispa que não desistiu de ver os seus filhos até no final. Teve dignidade ali dos seus corpos ser enterrados com seus familiares. Irmão, não é fácil. Não é fácil ver um familiar seu ali. Agora você imagine. Eu creio que foi Deus ali que deu o quê? Que deu força para aquela mulher. Foi Deus que sustentou aquela mulher ali, ficar ali naquele lugar, dia e noite com aquele pano ali, chotando as aves. Eu quero dizer que o crente de noite ele ora. Eu quero dizer que de noite, de dia o crente ora. De noite tem tocha para você nessa noite. O Senhor manda falar para você nessa noite, igreja. Aleluia, glória a Deus. Eu creio que nessa noite aqui tem rispa. Deus está dando autoridade para você nessa noite, igreja. Deus está dando a vitória para crente aqui nessa noite. Deus está dando autoridade para mulheres aqui nessa noite. Manda esse Satanás sair da tua vida. Manda ele sair desse casamento. Manda ele sair desse lugar, que esse lugar não é dele. Esse filho que tem dado trabalho. Esse casamento que você acha que você vai desistir. Esse casamento foi o Senhor que te deu. Não desista dele. E o Senhor nessa noite, Ele te dá autoridade. Ele coloca fogo nas tuas mãos para você repreender este mal. O Senhor coloca fogo nessa mão para te tirar essa enfermidade, para você expulsar ela, igreja.
Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, louvado seja, Pai, o teu santo nome. O Senhor está aqui. Deus quer levantar crente com autoridade. Deus quer levantar mulher com autoridade aqui nessa igreja. Deus quer colocar autoridade nas tuas mãos. Eu creio que você vai sair com fogo, com tocha hoje, nessa noite, porque é o Senhor que está falando. Oh, decanta labaxere cantaramanaia. Rai decanta labaxere andaramanaia. Oh, aleluia, aleluia, Jesus. Eu estava lá na minha casa, eu falei, meu Deus, uma luta travada, o Senhor Jesus Cristo me despertou para me estar orando de madrugada. O Senhor tem me levantado de uma tal forma de madrugada com autoridade para não aceitar a situação que está acontecendo. Eu quero te dizer nessa noite, não desista, irmão. Não desista, porque o Senhor Jesus ele já te deu autoridade. O Satanás ele não está aí de brincadeira. O Satanás não está de brincadeira não, irmão. Ora por o seu filho, ora pelo seu casamento, ora pelo seu ministério. Se você acha que está tudo bem para você, ora pelo seu irmão. Ora pelo seu filho do seu irmão. Porque rispa aqui, além dela enxotar os bichos que estavam, aquelas árvores que estavam ali querendo se aproximar dos seus filhos, tinha mais corpos ali para cuidar. Tem gente que é orgulhoso demais, irmão. Pensa que só o outro tem luta, só o outro tem provação. Acha que está tudo bem na sua casa, amém. Se você tá desse jeito, ora pelo seu irmão. Pega a causa do seu irmão junto. Olha para sua irmã e fala, irmão, você não está só. Se precisar de mim, eu estou aqui para orar com você. É assim que o crente faz. Crente, desperta nessa noite, porque o Senhor está falando nessa noite. Decanta rabaxéria. Rai decanta ramanaia rabaxéria andaraia. Rai decanta radecova rabaxéria andaramanaia. Deus te dá autoridade, crente, nessa noite. Radecanta. Não aceita essa situação. Irmão, o crente ele não pode aceitar essa situação na sua casa. Quando estiver, irmão, naquela situação que você vai vendo que e você fala, meu Deus, eu vou desistir. É aí que o Senhor está contigo, irmão. Irmão, essa mulher aqui, ela estava numa situação que não estava nada bom na vida. Agora imagine ver seus filhos naquela situação. Irmão, os dias maus chegou na vida de Rispa. O dia mau também chega na nossa vida, irmão. Irmão, nós temos que estar mais unidos em Cristo. O Senhor Jesus Cristo, Ele é por nós. O Senhor Jesus Cristo, Ele nunca nos abandonou. Essa mulher que talvez alguém achou que ela estava esquecida lá naquele lugar, cuidando daqueles corpos, mas ela não estava esquecida não. Tem um Deus aqui que luta por nós, irmão. Tem um Senhor que é conosco nas nossas lutas. Muitas vezes nós pensamos que Deus ele não é conosco, mas o Senhor Jesus Cristo ele falou para nós, que Ele é conosco até a consumação do século. Creia nisso, igreja. O Senhor não desistiu do teu filho, o Senhor não desistiu da tua faculdade, não. Você não está esquecido. O Senhor Jesus Cristo, Ele é com você. É Ele que manda a providência dEle. Você acha por que a notícia chegou ali para o rei Davi? Por que você acha que a notícia chegou para o rei Davi sobre a vida dessa mulher? É porque o Senhor viu aquela luta daquela mulher, aquele sofrimento, aquela dor. Eu quero dizer para você que o Senhor tem visto a tua dor, o Senhor tem visto a tua luta, igreja. Quando você está lá naquele quarto pensando que o Senhor não está vendo, Ele está vendo tudo. Mas o Senhor, Ele tem o dia da vitória para você. O dia da vitória do crente, ela chega, irmão. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Ai, Deus Todo-Poderoso, aleluia, glória a Deus. Oh, decanta lá, baixere, andaramanaia. Oh, Deus tremendo, o dia da vitória, ela chega. Oh, aleluia, Jesus, glória, glória, glória a Deus, aleluia, Jesus.
De noite, de dia o crente chora, de noite já tem a vitória, irmão. Quantas vezes muitos de nós estamos ali pelejando, pensando que Deus ali esqueceu, mas quando é de noite o Senhor nos surpreende, no outro dia o Senhor nos surpreende, Ele traz a vitória para nós. É assim que o Senhor é conosco, irmão. Aleluia. Não ficou por isso mesmo, não. As mortes daqueles filhos, daquela mulher, não ficou por isso, não. Ela teve a vitória. Aqueles corpos ali saíram daquela situação, foi transportado, foi ali com seus entes queridos, foi ajuntado aqueles ossos. Que sofrimento daquela mulher ficar ali 6 meses com aquele cadáver. Agora você imagine, irmão, nós passamos por uma luta hoje e amanhã nós já está querendo desistir. Rispa que ela não saiu do lugar dela. Tem crente saindo do lugar. Quando vem uma lutinha qualquer, já deixa Jesus. Mas rispa que ela ficou na posição dela. Ela não desistiu, não. Aleluia, glória a Deus. Tem crente desistindo por causa de qualquer coisa. Tem crente aqui desistindo do Senhor por causa de uma fofoca. Tem crente desistindo aqui do Senhor Jesus Cristo por causa de uma conversinha fiada. Eu quero dizer, irmão, não deixe Jesus, não saia da posição que o Senhor Jesus te colocou. Rispa não saiu daquela posição que ela estava ali, ela ficou e Deus deu a vitória naquela posição para ela. Fique na posição, crente, não saia não, porque o Senhor tem bênção, o Senhor tem vitória para você nessa noite, aleluia. Oh, decanta labaxere cantaramanaia. Crente, se você estiver entendendo essa palavra, glorifica o Senhor Jesus Cristo aqui nessa noite, porque Ele está falando nessa noite, é para mim e para você. Não desista, igreja, de lutar pela tua luta, não desista, porque o Senhor é contigo, é Ele que fala para você e para mim. Não desista. Tudo que o Satanás quer, irmão, é que nós desistimos. Tudo que Satanás quer é que nós saímos da presença do Senhor. Fica nessa posição, porque você é soldado de Cristo. Soldado não pode desistir por causa de qualquer coisa, não, igreja. Rai de cantarabaxere cantaramanaia. Rai de couvarabacheri cantaraia. Satanás está aí querendo devorar, mas tem rispa nessa noite. Deus te dá autoridade, é pela fé. Satanás está vindo, você está glorificando, você está exaltando o nome do Senhor. Espanta essas aves da tua casa, repreende esses demônios, e nessa noite o Senhor quer te dar autoridade, crente. Rai de cantarabaxere cantaramanaia. É pela fé, igreja, é pela fé que nessa noite o Senhor Jesus, Ele te dá a vitória. Isso, e se você crê, é pela fé, igreja. Rai de cantarabaxere andaramanaia. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Onde eu estava falando ali com meu tio. E aí, irmão, eu tenho um filho adolescente que só Jesus na causa tem me travado. E Deus tem usado meu tio falando, Claudiane, não desiste, porque o que Satanás quer é que você desiste. Esses demônios para correr da tua casa, que Deus já te deu autoridade, e nessa noite o Senhor fala para mim e para você, irmão, o Senhor Ele te dá autoridade sim nessa noite. Repreenda esse mal da tua casa, repreenda do teu casamento. Se esse mal está querendo invadir a tua casa, repreende ele nessa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, glória a Deus, aleluia, louvado seja o teu santo nome. Quero pedir perdão para a igreja, quando a gente vai ler assim a palavra do Senhor, dá um pouco de nervosismo, mas isso é normal, tem hora que a gente até atrapalha, ainda mais que eu dei história, mas é o Senhor que capacita a igreja. Eu não estou aqui para aparecer para ninguém. Se eu estou aqui hoje, nessa noite, é porque o Senhor me confiou, foi o Senhor que me chamou para essa missão. Aleluia, glória a Deus. Não é fácil trazer a palavra do Senhor, mas Deus sabe, irmão, só Deus sabe como que eu estou aqui hoje, como que eu passei para trazer essa palavra. Não foi fácil não, igreja, não foi fácil. Ontem lá em casa, 8 horas
horas da manhã eu levantei, já tinha uma viatura na minha porta, mas tudo aquilo ali o Senhor já tinha me mostrado. Eu tenho falado, meu filho, hoje eu conversei com meu filho adolescente, ele está afastado do caminho do Senhor, mas eu creio que na hora certa o Senhor vai trazer para a casa dele, porque o Senhor ele tem promessa comigo e com você, igreja. O nosso filho é do Senhor, não é nosso. O nosso filho é herança do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E eu falei, Senhor, eu não fiz nenhum pacto com ninguém, com Satanás, mas esse filho foi o Senhor que me deu. E eu sei que o Senhor vai cuidar dele, eu sei que o Senhor vai tratar. É na hora certa, tudo é na hora certa. O menino, irmão, é a noite toda fora de casa. Eu já descansei, eu já coloquei no Senhor, falando, não adianta. Não adianta, tem que deixar o Senhor cuidar, porque o Senhor ele tem um tratado da maneira dele. Então ali eu conversando com aqueles policiais ali, eles me trataram muito bem, graças a Deus, pediram para entrar lá em casa, meu menino lá na porta, e aí ele ficou meio raivoso comigo, que queria que eu até ficasse bravo com a polícia, mas a gente que que é crente, irmão, que é servo do Senhor, nós temos que fazer as coisas certas. Eu falei, vocês podem entrar, pode ver que aqui não tem nada errado. Eu sou a mãe, irmão, que eu não aceito nada errado dentro da minha casa. Eu não tapo o sol com a peneira, não. Se eu ver que tiver, eu ponho para fora. Eu faço alguma coisa, mas eu não aceito nada errado dentro da minha casa, porque eu sei que o Senhor cobra de mim. Quando eu vou colocar a cabeça naquele travesseiro, o Senhor cobra de mim. Eu não sou daquelas mães, não, que o filho faz as coisas erradas. Tem mãe que vai para cima, não vai querer discutir com a polícia. Eu falei, meu filho, você está errado, você tem que se consertar. Você tem que se consertar. E a polícia, mãe, você é crente? Eu falei, eu sou, tá até que lendo a palavra. Ele falou, não, eu também sou crente. Sabe o que o policial falou para mim? Enquanto há fôlego, você pode orar pelos seus filhos. Um policial olhar para você e falar isso, irmão, é Deus usando a boca para mim não desistir de orar pelo meu filho, foi o Senhor que me deu. E ele falou, você sabe onde que seu filho está andando? Eu falei, não, não sei onde que ele está andando. Aí ele falou, olha, o seu filho está andando num terreiro, próximo ali da saída de Palmelo, não sei onde que tem esse terreiro. Eu fiquei até assim, eu falei assim, meu filho, ele falou, ele está andando nesse lugar, toma muito cuidado e continua orando pelo seu filho. Eu comecei a chorar, eu falei assim, eu achei que eu estava orando. Deus me deu um despertar ontem, eu achando que eu estava orando pelo meu filho. Eu falei, agora que eu vou orar, agora que eu vou lutar, porque as rapinas estão querendo atacar os meus filhos, mas eles não vão atacar não, porque o Senhor Jesus Cristo me deu autoridade. Eu vou orar pelos meus filhos, eu vou declarar que ele é bênção. E hoje eu abracei o meu filho e eu falei, meu filho, volta para os caminhos do Senhor, porque o inimigo ele engana. Isso tudo que Satanás está querendo falar para você que você vai ganhar, e isso ganhar aquilo é só mentira de Satanás, é só estratégia para querer o quê? Querer destruir a tua vida. Eu falei, meu filho, anda nos caminhos do Senhor, anda certo, anda correto. E ele querendo ser bravo, porque você sabe muito bem como é que é esse jovem. Ele quer ser o dono da razão. Eu falei, meu filho, você está errado. Se você estiver fazendo as coisas certas, você não vai ser abordado assim à toa, não. Não vai ser de jeito nenhum. Faz as coisas certas para você ver o que vai acontecer na sua vida. Deleta essas amizades que você tem, que você vai ver. Confia no Senhor, segura nas mãos do Senhor, que você vê que Deus vai mudar a tua história, meu filho. Hoje eu dei um conselho para ele, de mãe, foi isso que eu falei para o meu filho. Eu quero te dizer, igreja, dê conselho para o seu filho. Mostra para ele a verdade, porque tem mãe que vê o filho fazendo a coisa errada e fica de braço cruzado, não vai atrás, não faz nada. É por isso que o inimigo está ceifando muitas vidas por aí. Irmão, e Satanás está querendo destruir vida de filho de crente. Você pode observar que Satanás está levando muito filho de crente, arrastando.
Muitos crentes tirando da presença do Senhor. Vamos despertar, igreja, enquanto é tempo. Vamos despertar enquanto é tempo. Enquanto há fôlego de vida, lute pelos seus filhos. Chota esses demônios da vida dos seus filhos. Não aceite liberar perto dos seus filhos, não. Quando ele vier e você falar que não, Satanás. Aqui você não toca no meu filho, não. Aqui você não toca no meu casamento, não. Tem crente hoje que por causa de qualquer coisa já quer divórcio. Irmão, nós temos que ter maturidade. Nós temos que aprender com o Senhor Jesus Cristo. Tudo que Deus coloca nas nossas mãos, irmão, não é para nós jogar assim de qualquer forma, não. Jogar à toa, não. As coisas que Deus dá é duradouro. É até a volta dele, irmão. Nós temos que ter dignidade pela nossa família, irmão. Nós temos que lutar pela nossa família. E quanto ao fôlego de vida, lute pela sua família, igreja. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu creio que Deus está falando aqui nesse lugar, porque Ele já falou comigo, não foi hoje, foi ontem, foi essa semana inteira. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade rica que Ele me deu. Amém, igreja?